Olá pessoal, hoje nós vamos estudar os pontos notáveis de um triângulo, tá certo? Então essa é a aula da turma do 8º ano e vamos começar entendendo o que são pontos notáveis. São aqueles pontos, tá certo? Que eles vão nos ajudar a resolver situações, tá certo? Quando nós temos dois ou mais triângulos na mesma figura, quando nós temos problemas para reconhecer os ângulos e assim sucessivamente, tá certo? Então vamos lá. Então, estudaremos agora o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro, certo? Que são pontos de um triângulo que eles apresentam características especiais, que são chamadas, os pontos notáveis. Vamos lá. Para vocês, se quiserem acompanhar, o livro é página 105, tá? Se eu não me engano, em módulo 3. Vamos lá. Aí agora nós vamos ver a questão, tá certo? Do ponto notável que ele é formado a partir do momento que a gente forma a altura nos triângulos. Preste atenção como é interessante isso. Vamos lá. Então, a altura de um triângulo, ele é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto. Então, vamos lá, olha. Preste atenção. Primeiro, vamos relembrar o que é vértice. Vértices, gente, são essas extremidades aqui, olha, que a gente chama de ponto, de origem, de onde saem as retas que formam, os lados. Nesse caso aqui, são segmentos de retas que formam esses lados aqui, olha, tá certo? São as arestas. E o que acontece? Cada uma desses vértices aqui, olha, se eu fizer uma reta que corte o vértice até a outra extremidade, isso aqui vai ser dado a altura, tá certo, do triângulo. Professora, só se dá a altura se eu fizer nesse vértice? Não. Qualquer um dos vértices, ok, eu posso fazer. E assim será a altura, ok? Então, veja, por exemplo, as alturas relativas a cada um dos lados do triângulo ABC. Então, vamos lá. Aqui a altura relativa de A até D, que aqui ele fez mais um ponto. Então, esse aqui é como se fosse uma outra origem dessa reta aqui, olha. E aí, vocês estão notando que aqui ele formou um ângulo de 90 graus? Então, preste atenção nessa informação. Então, a altura, ela sai do vértice até o ponto na outra extremidade, tá certo? E aí, olha, para vocês terem ideia, ele forma esse ângulo de 90 graus. Vamos lá. Ao traçarmos as alturas relativas a cada lado do triângulo, ou seja, nessa primeira situação, tá? Saindo aqui, olha, de A até D, aqui, ó, de B até o ponto E. Veja que eu estou traçando aqui, olha, em cada um dos pontos a altura, ok? Então, vamos lá. Então, quando nós traçamos as alturas relativas de cada lado do triângulo, elas vão se cruzar em um ponto em comum. Então, se eu desenho todas aqui, olha, as alturas, elas se cruzam nesse ponto aqui, ó. Estão vendo? Então, esse ponto, ele vai ser chamado de ortocentro, certo? Então, quando a gente usa as alturas de um triângulo e eles se cruzam em um único ponto, esse ponto aqui, ele é chamado de ortocentro, tá certo? Então, se eu perguntar lá, o ortocentro ele é formado por qual segmento do triângulo? Qual ponto notável? Enfim, você vai dizer que será da altura, tá certo? Vamos lá. Em um triângulo obtusângulo, os prolongamentos das alturas irão se cruzar em um ponto exterior, ou seja, fora da figura, tá certo? Já em um triângulo retângulo, o ortocentro coincidirá com o vértice correspondente ao ângulo reto. Então, olha, presta atenção, mesmo a gente tendo... Deixa eu só mostrar aqui, olha, esse triângulo aqui provavelmente será um triângulo equilátero, todos os lados iguais. Esse aqui seria um triângulo obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo que ele é maior que 90 e menor que 180, E o que acontece? Quando a gente vai fazer aqui as retas, da altura, elas vão se cruzar num ponto externo. Já o do triângulo retângulo, quando a gente coincide aqui, olha, as alturas vão ser nesse ângulo de 90 graus. Certo? Lembrando, toda vez que a gente forma a altura, tem esse ângulozinho aqui de 90 graus que é formado pelo ponto, tá? Ó, vai do vértice até a outra extremidade, formou o ângulo de 90 graus, certo? Vamos ver agora outro ponto notável. Vamos agora ver, tá certo? As bissetrizes internas
e o centro de um triângulo. Lembrando, a altura forma o ortocentro, tá? Não mistura. Primeiro, vamos saber o que é uma bissetriz. Então, antes da gente voltar, tá? Eu vou explicar aqui só para vocês saberem. Então, vamos lá. Deixa eu só desenhar aqui um ângulo pra gente entender um pouco o que seria isso. Vejam só. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui um segmento de reta. Vamos lá. Desenhei um ângulo aqui, tá? Não tá muito certinho, mas vamos lá. Vamos dizer que esse ângulo, ele seja de 50 graus, certo? Se eu peço a bissetriz desse ângulo, na verdade, estou pedindo para que você divida justamente esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, a bissetriz é justamente essa reta aqui, olha, que divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, se era 50 e agora está dividido em dois, então cada um desses lados passa a ser 25 graus. Eu estou dividindo o ângulo pela metade, tá certo? Vamos lá. Então, a bissetriz interna, ou seja, aquela reta que divide os ângulos, né, de um triângulo, é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto. Parece muito com a definição de altura, tá? Porém, ela divide o ângulo interno correspondente a esse vértice em dois ângulos congruentes. O que seria congruentes? É aqueles ângulos, tá certo, que tem a mesma medida. Vamos lá. Então, olha, veja, por exemplo, as bissetrizes relativas do triângulo. Como eu falei para vocês, olha, ele está dividindo, a reta aqui, olha, está dividindo no ângulo, o ângulo A, em dois ângulos iguais. A mesma coisa ele fez aqui com o ângulo B, a mesma coisa que ele fez com esse ângulo C aqui, olha, desse vértice, tá certo? E ele está dividindo. Se esse ângulo aqui fosse de 60, ia ficar 30 e 30. Se esse aqui fosse de 40, 20 e 20, e assim sucessivamente, tá? Então, ao traçarmos ao mesmo tempo essa bissetriz e essa, né, dos três vértices do triângulo, a gente vai fazer um ponto em comum, olha, certo? E esse ponto em comum, ele vai ser chamado de incentro, que é, né, equidistante dos lados do triângulo. Então, preste atenção. Quando as bissetrizes se cruzam, ela vai formar o incentro. Quando a altura se cruza, preste atenção, quando a altura se cruza, ela vai formar o ortocentro, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo tem uma observaçãozinha, rapidinho, vamos ver. Observe o triângulo MNP e a circunferência de centro I, né? Como I é equidista, né, que é a distância dos lados do triângulo, a circunferência cruza cada um deles em um único ponto. Portanto, I é o centro da circunferência escrita do triângulo. Vamos lá, preste atenção aqui. Olha, gente, vocês estão vendo que eles estão escrevendo um círculo dentro do triângulo? Vocês estão vendo isso? Pronto. A gente diz que quando tem uma figura geométrica uma dentro da outra, ela está inscrita. Se for ao contrário, né, se o círculo estiver do lado de fora e tiver uma figura dentro do círculo, aí a figura está circunscrita, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, a circunferência está inscrita nesse triângulo e a gente vai agora observar as informações. Então, os segmentos de I até R, olha, presta atenção, I é esse ponto de origem que foi formado, né? Quando a gente fez aqui, olha, esses segmentos, tá certo? Esses segmentos aqui, olha, ok? De I até R, ok? De I até S e de I até Q indicam a distância do centro da circunferência, o que a gente chama de raio, né? De cada um dos lados do triângulo. Além disso, como o ponto I equidista dos lados do triângulo, nós temos que R, cada um desses daqui, ó, eles são iguais. Porque lembra que na circunferência, qualquer distância entre o centro até a extremidade é o raio? Então, se eu souber o raio da circunferência, eu sei aqui, ó, a distância desse para esse, desse para esse, desse para esse, ok? Então, é isso que ele está tentando falar aqui, certo? Então, quando a gente tem uma circunferência inscrita dentro de um triângulo, todos esses pontos aqui,
eles têm a mesma distância, tá certo? Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos estudar agora o que é mediatriz de um segmento de reta, certo? E o circuncentro de um triângulo. Gente, mediatriz, tá certo? É um segmento de reta perpendicular. O que é perpendicular? São as retas que, quando se cruzam, elas formam o ângulo de 90 graus, tá? Então, a esse segmento que passa pelo ponto médio. Então, quando a gente corta aqui, olha, a gente está dividindo esse espaçamento aqui, olha, em partes iguais. E o que é que acontece? Forma aqui um ponto médio. No interior do lado, né? Aqui, R é a mediatriz que passa pelo segmento A e B. Então, eu tenho esse segmento aqui, ó, de A até B, e a mediatriz, ela veio e dividiu o segmento em partes iguais. Se aqui eu tenho de A até B 4 centímetros, tá certo? Quando eu passo a mediatriz, cada um desses lados aqui passa a ter 2 centímetros, tá? Entenderam o que é mediatriz? Essa reta que ela divide os lados. Bissetriz divide os ângulos, ok? Vamos lá. Vamos agora, gente, dar um pouco certo sobre os pontos notáveis que a mediatriz ela pode formar, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente vai fazer, né, a mediatriz num triângulo, na verdade, a gente tem que se importar com os lados, certo? E não com os vértices. Então, se eu tenho esse lado aqui, tá? Eu tenho que dividir ele, o tamanho que ele tiver lá, eu tenho que dividir ele na metade. Então, se aqui é 8 metros, se eu passo a mediatriz, aqui vai ficar 4 metros e 4 metros, tá? A mesma coisa desse lado aqui. Mesmo que não seja a mesma medida, deste de baixo, né, dessa base aqui, olha, esse lado, não tem problema nenhum. Veja que a reta, ela não passa nesse vértice. Então, quando a gente tem uma mediatriz, a gente não se preocupa com o vértice. A reta, olha, ela pode passar até longe, tá certo? Por exemplo, no triângulo obtusângulo e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, olha, se esse lado fosse maior, fosse de 10 metros, a gente, olha, passava aqui a reta, dividindo ele ao meio, e ficaria 5 metros e 5 metros. A mesma coisa aqui, tá? Então, quando a gente marca as 3 mediatrizes, ou seja, a gente divide cada um dos lados em medidas iguais, né? Lembrando que a mediatriz também forma um ângulo de 90 graus. O que acontece? A gente vai formar o circuncentro. Tá certo, gente? Então, é esses nomes que eu preciso que vocês lembrem, tá? Depois, quando vocês estiverem ali, vocês dão uma olhadinha melhorzinho, anota no caderno, eu prefiro que vocês anotem, vejam qual é a diferença, tá certo? Escrevam, desenhem, porque isso vai ser tudo usado na prova, tá? Vocês vão ter que ver lá e dizer o que é mediatriz, o que é bissetriz e assim por diante. Vamos lá. Então, observe esse triângulo, né? MNP. E a circunferência de centro C. Olha o centro da circunferência aqui, tá? Olha, para vocês entenderem, vamos dizer que tem uma circunferência aqui, tá? E o centro dela é aqui, o centro C, beleza? E aí, a partir desse centro, eu vou fazer um triângulo que o triângulo que tá dentro do círculo. Então, ele é chamado de triângulo, né? Ou figura, né? Circunscrita, certo? Então, quando a gente tem uma figura que ela está escrita dentro do círculo, então a gente diz que a circunferência é circunscrita, porque a circunferência está do lado de fora, ok? Então, quando a gente marca essa mediatriz, veja que todos os pontos aqui, olha, eles vão ter a mesma distância. Então, vamos lá, vamos ler aqui, olha. A circunferência de centro C, tá certo? Com C equidista dos vértices do triângulo, as circunferências contêm um deles. Portanto, C é o centro da circunferência circunscrita do triângulo. Então, olha, preste atenção aqui, olha. Quando a gente tem essa mediatriz, tá certo? Essa mediatriz desse triângulo vai ser o centro dessa circunferência. Certo, gente? Vamos lá, vamos passar para a próxima. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai estudar um pouco sobre as medianas e o barricentro de um triângulo, tá certo? Então, vamos lá. O que seria uma mediana? Preste atenção que é diferente de mediatriz, tá? Então, a mediana de um triângulo, ele é o segmento de reta que une um vértice do triângulo até o ponto médio.
Já falei para vocês que o ponto médio é quando a gente divide esse lado em medidas iguais, tá? Então, é como se fosse, né, no caso aqui, olha, é quase a mediatriz, só que a mediatriz, ela não considera o vértice e a mediana considera. Então, olha, preste atenção, a mediana, tá certo? É um segmento de reta que une um vértice, olha o vértice, do triângulo até o ponto médio do outro lado, né? É oposto a ele. Então, preste atenção. Mediana passa pelo vértice, tá? E divide esse lado aqui em partes iguais, ok? Mediatriz não. Mediatriz não considera o lado, ele poderia vir pra cá, tá certo? Não tem problema nenhum, tá certo? Ele só quer dividir o lado. Nessa situação, tem que passar pelo vértice. Então, vamos lá. Então, quando a gente passa, tá certo? Todas as medianas, ou seja, ligando, olha, vértice a ponto médio, vértice a ponto médio, vértice a ponto médio, a gente vai formar um ponto notável que é chamado de baricentro, tá certo? Vamos lá. O baricentro, ele é o centro da gravidade do triângulo. Então, podemos verificar, né, essa propriedade, se a gente construísse a mediana, tá certo, num triângulo qualquer, e aí se a gente fizesse um furinho lá e suspendesse, né, com um palitinho, com um fio, sei lá, a gente poderia entender que o triângulo ele iria ficar em equilíbrio, tá certo? Porque, como eu disse a vocês, olha, ele considera os ângulos, é como se ele partisse realmente o triângulo em duas partes. E se você anotar aqui, olha, na verdade, essa mediana, ela também forma aqui o ângulo de 90 graus, tá? Mas isso aqui não é interessante agora no momento, depois a gente discute. Mas ela também tá formando aqui, olha, dois triângulos semelhantes, tá certo? Então, prestem atenção nisso aí que vai ser... Esses pontos notáveis são muito importantes para a gente estudar as propriedades, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, pessoal, agora a gente vai revisar tudo, tá? Tudo que é importante que vai cair na prova. Então, primeira coisa, preste atenção. Então, a gente tá vendo os pontos notáveis, tá? E quando a gente tem as alturas, né? Quando a gente tem as alturas do triângulo, não é? E essas alturas, lembrem-se que ela forma o ângulo, né, de 90 graus. Então, quando a gente tem as alturas do triângulo, isso aqui é chamado, né, o ponto notável é chamado de ortocentro, tá? Então, o ortocentro, ele utiliza, tá certo, da altura do triângulo. Como é que a gente sabe a altura do triângulo? É quando a gente sai, tá certo? Desse vértice, e aí a gente vai até a outra extremidade, tá bom? Formando esse ângulo de 90 graus. Então, prestem atenção. Quando a gente considera, né, as bissetrizes, tá certo? As bissetrizes internas do triângulo, do triângulo, né? Qual é o ponto notável que a gente vai ter? Vai ser o incentro, tá? Vai ser o incentro. Então, preste atenção. Ortocentro, alturas. Incentro, bissetriz. O que é a bissetriz? É aquela retinha, tá? Que divide os ângulos em partes iguais. Lembrando que ela não necessariamente, tá? Passa pelo ponto médio, ou seja, ela não divide tá certo? Obrigatoriamente o triângulo no ponto médio não fica lá tudo certinho, tá? Os lados não ficam divididos certinhos. Passando agora para quando a gente tem as mediatrizes, internas já no caso, mas não tem problema nenhum, dos triângulos, tá? Gente, desculpa, eu tô morrendo de alergia, mas mesmo assim eu tô gravando, tá? No raio do dia pra... antes que o pessoal comece a zoar, né? Que é complicado aqui. Então, vamos lá. Então, me desculpem pela voz, tá? Vamos lá. Então, as mediatrizes do triângulo, ela vai formar, tá certo? Um ponto que ele é chamado de circuncentro.
tá? Eita, gente. Pronto, circuncentro, ok? Já lembrando que a mediatriz é aquele ponto, tá certo? Que divide os lados, tá certo? Em medidas iguais. E aí, quando a gente tem a mediana, né? As medianas, lembrem-se que ela passa pelo vértice. Mediatriz não passa pelo vértice. Mediana passa pelo vértice, tá? E ele divide os lados em partes iguais, ok? Então, quando a gente tem as medianas, a gente vai formar o baricentro. Ok? E, para terminar, vocês vão fazer a atividade, tá certo? Que vai ser da página. Vocês vão fazer da página 110, tá? Do livro. Quem não tiver o livro, por favor, fale no privado para o pessoal enviar a foto para vocês, tá? Essa atividade tá super fácil, é só sobre esses pontos notáveis e assim, é o conhecimento empírico de vocês, né? É a hora da gente ver aquelas situações que a gente já pelo menos, né, que a gente é um pouco acostumado, tá certo? Então, façam aí a atividade da página 110 do livro. Lembrem-se de colocar o nome de vocês aqui embaixo, tá? Que vocês assistiram, porque vai ser a presença de vocês, tá certo? Façam a atividade, qualquer dúvida vocês perguntam, tá? No WhatsApp e até a próxima aula.